Sierra. Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Hoje conheceremos a história de uma das melhores stables da WWE. Com vocês, a história do Shield! Galera, se completou-se 10 anos do dia que Seth Rollins traiu o Shield. E em comemoração eu resolvi fazer um vídeo contando a história do grupo inteiro, antes de começar, quando começou, depois que acabou, quando voltou e como estão atualmente. O vídeo vai ser separado por capítulos e no cantinho da tela você vai ver uma render dos três, para vocês verem a época em qual estamos falando e os títulos que eles ganharam. O início das carreiras. Os membros Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns. Dean Ambrose, ou Jon Moxley, como vocês devem chamar hoje em dia, entrou para a WWE em 2011, exatamente no plantel de desenvolvimento. Além do NXT, também esteve no FCW, a Florida Championship Wrestling, antes de se juntar a Rollins and Reigns. Seth Rollins assinou com a WWE em 2010. Também passou pela FCW e em 2012 entrou para o NXT. Inclusive, galera, Seth Rollins foi o primeiro campeão do NXT. Diferente de Ambrose e Rollins, Roman Reigns começou a carreira em 2007, mas esse como jogador de futebol americano, jogando pelo Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars, ambos da NFL. Aposentando-se em 2008, depois de jogar uma única temporada inteira, e só em 2010 assinou com a WWE. E como ambos falados anteriormente, Reigns também passou pelo FCW e NXT. Bom, agora que vocês já sabem como eles estrearam, como eles eram no NXT, vamos começar. Início do Shield. Em 18 de novembro de 2012, no Survivor Series, CM Punk defendia seu título da WWE contra John Cena e Ryback. E no momento em que Ryback iria aplicar o seu finalizador Shell Shock em John Cena, 3 homens vestidos de preto atacam Ryback, e logo depois aplicam Triple Power Bomb. Logo depois vemos que são os membros do NXT. Michael Cole ainda fala: Uma semana depois, o grupo se intitula como The Shield e promete ir contra a justiça. Porém, todos achavam que eles foram contratados para proteger CM Punk. Are you three working directly for WWE Champion CM Punk? Nope. Inclusive, tem um segmento durante o Miss TV onde usam um detector de mentiras contra CM Punk. O mesmo não consegue responder quando perguntam se ele contratou o grupo para lhe ajudar. Nesse momento, os 3 membros do Shield entram e atacam The Miz e destroem tudo por dentro do ringue. Logo depois, o time Hell No de Daniel Bryan Kane aparece no ringue, e logo depois, Ryback. Todos no ringue saem trocando socos. Algumas semanas depois, isso resultou em um combate no TLC entre The Shield e time Hell No e Ryback. E durante o dia da luta, o Shield venceu. Em 2013, durante o NXT, Seth Rollins ainda era o campeão do NXT. Teve de colocar o cinturão em jogo contra Big E Langston. Depois de vários ataques do Shield no elenco do NXT, eles deram o troco. E logo Big E Langston derrotou Seth Rollins para ser o novo campeão do NXT. No mesmo mês, após diversos ataques, descobrimos que era Paul Heyman que estavam pagando o The Shield para ajudar CM Punk. The Shield tempos depois tentou novamente ajudar CM Punk, quando o mesmo teve de defender seu título contra The Rock naquele ano. Inclusive, durante o combate, as luzes se apagaram, o The Shield atacou o The Rock, mas a luta teve que ser reiniciada, pois o The Shield estava proibido de atacar, se eu não me engano, e aí no final The Rock saiu como campeão. Alguns meses depois, The Shield iria rivalizar com Sheamus
John Cena, Big Show e Randy Orton, os mesmos levando a um combate na WrestleMania, no qual saíram vitoriosos. No Raw após o WrestleMania, The Shield tentou atacar Undertaker, mas o mesmo foi ajudado pelo time Hell No, levando a um combate no dia 22 daquele mês, onde o Shield sai vitorioso. 3 campeões. Essa rivalidade com o time Hell No se estendeu até o Extreme Rules, onde eles iriam enfrentar eles pelo título de duplas, onde saíram com a vitória, e ali começava o triunfo do Shield. Pelo outro lado, Ambrose, que havia rivalizado com Kofi Kingston, derrotou na mesma noite para se consagrar o novo campeão dos Estados Unidos. Então aí o Shield era campeão de duplas e campeão americano. E aí eles fizeram várias defesas de títulos durante os meses seguintes. O Payback, Ambrose conseguiu se manter como campeão contra Kane, e a dupla Seth Rollins e Roman Reigns conseguiram derrotar Daniel Bryan e Randy Orton, também se manteram como campeões. No pré-show do Money in the Bank, eles manteram contra os The Usos. Já Ambrose participou da luta Money in the Bank. No pré-show do SummerSlam, Dean Ambrose defendia o seu título contra Rob Van Dam, mas acabou a luta quando Roman Reigns entrou no ringue e deu um spear em Rob Van Dam, assim encerrando a luta por desclassificação. No Night of Champions, teve uma luta Turbo de duplas para determinar os desafiantes ao Tag Team Champion, onde o The Primetime Players derrotou Tons of Funk, The Usos, Dream e The Real of Americans. E iriam lutar naquela noite contra o The Shield mais tarde, onde obviamente perderam. E Ambrose também enfrentou Dolph Ziggler para se manter no final da luta como campeão americano. No Battleground, em 6 de outubro de 2013, após serem demitidos, Cody Rhodes e Goldust recuperaram seus empregos ao derrotar Seth Rollins e Roman Reigns em uma luta sem título. Ali, galera, era o começo do fim do reinado do Shield, já que no episódio de dia 23 de setembro no Raw, The Shield perdeu uma luta de eliminação de handicap 11 contra 3. O fim dos reinados. No dia 14 de outubro, após uma interferência do Big Show, The Shield enfim perdia os títulos de duplas para os irmãos Rhodes. Assim, depois de 148 dias, acabava o reinado do The Shield, e isso gerou desavenças no grupo, já que Dean Ambrose ainda era campeão americano. Ele reclamava da dupla ter perdido os títulos, mas logo depois, Ambrose também foi perdendo algumas lutas individuais, mas não pelo título. O tempo passou, e em novembro, durante o Survivor Series, eles se juntaram com Jack Swagger e Cesaro, para enfrentar os irmãos Uso, Cody Rhodes e Goldust e Rey Mysterio. No final, deu The Shield. Ainda no fim do ano, The Shield rivalizava com CM Punk, o que levou a um combate handicap 3 contra 1 no TLC. Durante o fim do combate, aconteceu um erro de Roman Reigns. Ele acabou dando um spear no próprio Dean Ambrose. Nesse momento, CM Punk aproveita e finaliza o combate. Logo tempo depois, a WWE até tentou separar os três, mas eles pediram para continuar juntos. Chegou 2014 e durante o Royal Rumble, os três entraram no combate principal. No momento, Dean Ambrose até tentou eliminar Roman Reigns, mas logo depois, o Roman Reigns eliminou Dean Ambrose e Seth Rollins ao mesmo tempo. Inclusive, galera, Roman Reigns naquele momento tinha quebrado o recorde de eliminações, 12 no total, e ficou até o final da luta, onde foi jogado para fora contra Batista. Alguns meses depois, The Shield finalmente vira babyface e se vira contra Kane e com toda a autoridade. Isso se tornou um combate na WrestleMania, de The Shield contra Kane e os New Age Outlaws, onde o combate durou até menos de 3 minutos, com a vitória do The Shield. Triple H, nos dias seguintes, forçou Dean Ambrose a defender o título numa Battle Royal, onde os outros membros do Shield não poderiam interferir. E depois de 351 dias, o reinado de Dean Ambrose terminava quando Sheamus o eliminava e se consagrava como o novo campeão americano. Fim do Shield? Alguns dias depois, chegou o pay-per-view Payback. Triple H reuniu novamente Batista junto de Randy Orton para a volta do Evolution, e eles iriam enfrentar o The Shield. No fim, após uma boa luta, The Shield sai com a vitória, mas no dia seguinte, no dia 2 de junho de 2014,
Batista anunciava que deixava o grupo do Evolution e a WWE. I understand. And I quit. E Triple H, na mesma noite, disse a todos que tinha um plano B. Após isso, o Seth Rollins, com uma cadeirada, acerta as costas de Roman Reigns e logo depois acerta Dean Ambrose. Ali, galera, aos gritos da torcida, Seth Rollins se vendeu e foi fazer parte da autoridade. E bom, ali foi o fim do The Shield. There's always a plan B. Oh my God! What just happened? Are you kidding me? Rollins down! He's assaulting Ambrose! I said we had seen the end of Evolution, but now... Algum tempo depois, Roman Reigns conseguiu seguir o seu caminho sozinho e foi em busca do título mundial. Já Dean Ambrose vivia atrás de Seth Rollins para se vingar. Um mês depois, chegou o Money in the Bank, e Roman Reigns estava escalado para a luta pelo WWE World Heavyweight Champion que estava vago, deixado por Daniel Bryan após sofrer uma lesão. Pelo outro lado, Ambrose e Seth Rollins estavam na luta pela pasta do Money in the Bank. E no final, com a ajuda de Kane, Seth Rollins ganha a pasta do Money in the Bank. A rivalidade dos dois só aumentava durante o tempo, mas Roman Reigns fazia sua caminhada sozinho. Durante o Night of Champions, Seth Rollins até tentou fazer o cash-in, mas sem sucesso. Babyface Hill e o maior cash-in da história. Meses se passaram e estamos em 2015. Royal Rumble, Roman Reigns totalmente vaiado vence o Royal Rumble com a ajuda de The Rock. Galera, Roman Reigns era o babyface mais heel da história, porque ele foi forçado pela WWE a ser um babyface a nível de John Cena, mas ele estava sendo muito forçado e o pessoal queria que naquela noite Daniel Bryan ganhasse o Royal Rumble. Como ele foi eliminado, o pessoal já sabia que quem ia ganhar seria Roman Reigns, e o público não queria isso. Então, Roman Reigns acabou sendo vaiado durante muito tempo por ser forçado. Mesmo com a ajuda de The Rock, Roman Reigns não conseguiu deixar a vaia de lado. Meses depois, Dean Ambrose se envolveu com Wade Barrett pelo Intercontinental Champion, e Seth Rollins com uma rivalidade com Randy Orton, e o Reigns pelo WWE World Heavyweight Champion de Brock Lesnar, fazendo assim cada um num caminho diferente. É chegada ao WrestleMania 31, e os três estão em seus combates citados acima. Dean Ambrose estava no combate de escadas pelo Intercontinental Champion, mas não conseguiu ganhar, perdendo para Daniel Bryan. Seth Rollins queria lutar contra Randy Orton, acabou tomando um Super RKO e perde sua luta para Randy Orton. E no main event daquela noite, tínhamos Roman Reigns contra Brock Lesnar. A luta até que foi boa, foi sangrenta, e no momento em que Roman Reigns acerta Brock Lesnar com o terceiro Superman Punch, ambos caem no ringue. E aí, meus amigos, acontece um dos melhores cash-ins da história da WWE. Seth Rollins aproveita o momento certo para usar a pasta do Money in the Bank, que havia conquistado desde julho de 2014, e no main event da WrestleMania. Após o Spear de Roman Reigns e Brock Lesnar, Seth Rollins aplica um Curb Stomping em Roman Reigns, e assim faz o pin para se tornar o novo WWE World Heavyweight Champion. Galera, assim os meses foram passando e ele perdendo lutas por desclassificação. Seth Rollins conseguiu se manter com o título até o SummerSlam, lutando contra John Cena, que na época era o campeão dos Estados Unidos. Em uma luta Winner Takes All, Seth Rollins era campeão de 2 títulos ao mesmo tempo. Na noite seguinte, Sting ataca Seth Rollins e o desafia pelo WWE World Heavyweight Champion no Night of Champions, e ele também teria de defender o título americano contra John Cena. Nesse mesmo SummerSlam, tivemos uma luta de Dean Ambrose e Roman Reigns contra Bray Wyatt e Luke Harper, e após a vitória, no Raw seguinte, tiveram uma revanche, e nesse dia foi revelado um terceiro membro da Wyatt Family, que era nada mais nada menos que Braun Strowman fazendo sua estreia. Bom, chegado no Night of Champions, Seth Rollins acaba perdendo o United States Champion
para John Cena, e logo depois teria que lutar contra Sting pelo título da WWE. Rollins pelo menos não perdeu. Durante o Night of Champions, Ambrose e Reigns tinham um combate marcado contra a Wyatt Family, e eles teriam um parceiro secreto. O mesmo era Chris Jericho, mas acabaram por serem derrotados pelo Wyatt Family. 3 campeões na mesma noite. Meses depois, em uma live event, Seth Rollins se lesiona feio em sua perna e tem que abrir mão do título WWE World Heavyweight Champion. Triple H anuncia que terá um torneio para determinar o novo WWE World Heavyweight Champion. E chegando às semifinais do torneio, as lutas entre Roman Reigns e Del Rio e Dean Ambrose contra Kevin Owens foram marcadas para o Survivor Series daquele ano. E ao final, os ex-membros do Shield acabaram se enfrentando. Depois de uma luta boa que durou menos de 10 minutos, Roman Reigns vence e assim vence o WWE World Heavyweight Champion pela primeira vez em sua história. Mas a festa não durou muito. Logo em seguida, Sheamus entra no ringue, ataca Roman Reigns e faz o cash-in, assim fazendo o reinado de Roman Reigns durar apenas 1 minuto. Tempos depois, Roman Reigns falou que queria uma revanche pelo título, e assim foi marcado um combate no TLC contra Sheamus. Ambrose também tinha um combate marcado para o TLC, e era contra Kevin Owens pelo Intercontinental Champion, no qual Ambrose no TLC ganhou de Kevin Owens e se tornou um novo campeão. Pelo outro lado, Sheamus vence Roman Reigns numa luta em que Alberto Del Rio e Rusev o ajudaram e atacaram Roman Reigns. Depois da derrota, Roman Reigns acaba atacando os 3 membros da League of Nations, e depois sobrou até para Triple H, que levou uma surra de cadeiradas. No Raw seguinte, Roman Reigns foi confrontado pela família McMahon, e Sheamus desafiou Roman Reigns pelo título e com a condição que, se Roman Reigns seria demitido caso perdesse. McMahon até tentou atrapalhar, a League of Nations tentou atrapalhar, mas no final, Roman Reigns conseguiu um spear em Sheamus e se tornou o novo campeão da WWE. Inclusive, após o show sair do ar, Jimmy J. Uso e até mesmo Dean Ambrose foram comemorar com Roman Reigns no ringue. Mas esse reinado durou pouco para Roman Reigns. Chegando em 2016, Roman Reigns, por ter atacado seu genro Triple H e desrespeitar a família McMahon, Vince McMahon decidiu que Roman Reigns teria que defender seu título da WWE em uma luta Royal Rumble como participante número 1. E depois de uma Royal Rumble inteira, chega o final da luta, onde restam apenas Roman Reigns, Dean Ambrose, Sheamus e Triple H, que entrou como número 30. Eles duelaram. Roman Reigns acabou eliminando Sheamus e logo em seguida, Triple H eliminou Roman Reigns, que assim perdia seu título da WWE. Ao final, Triple H elimina Dean Ambrose e se torna o novo WWE Champion. Logo tempo depois, foi informado que Triple H iria defender o título na WrestleMania, contra o vencedor da Triple Threat Match no Fastlane, onde tinha Roman Reigns, Dean Ambrose e Brock Lesnar. Roman Reigns venceu e iria na WrestleMania enfrentar Triple H pelo título mundial. Pelo outro lado, Dean Ambrose, que havia perdido o Intercontinental Champion para Kevin Owens, acabou sendo atacado por Brock Lesnar, e assim começou uma rivalidade dos dois para a WrestleMania. Na WrestleMania, depois de um combate avassalador, Brock Lesnar derrota Dean Ambrose, e no evento principal, Roman Reigns derrota Triple H e se torna o campeão da WWE pela 3ª vez. Meses depois se passaram e Roman Reigns rivaliza com AJ Styles. E durante o Extreme Rules, eles se enfrentaram pelo WWE Champion. Ao final da luta, Roman Reigns conseguiu derrotar e comemorar sua vitória, mas de repente, Seth Rollins retorna e ataca Roman Reigns, levantando o título mundial e querendo seu título de volta. É chegado o Money in the Bank, e Ambrose consegue se consagrar Mr. Money in the Bank. No evento principal, tínhamos Seth Rollins contra Roman Reigns. Depois de uma luta muito bacana, Seth Rollins consegue vencer Roman Reigns, voltando a ser campeão depois de meses fora por causa de sua lesão. No entanto, Dean Ambrose aparece e faz o cash-in em Rollins, e logo depois consegue a vitória logo em seguida, fazendo o cash-in na mesma noite. E desse jeito, os 3 membros do Shield foram campeões na mesma noite. Dias depois, Roman Reigns e Seth Rollins tinham um combate para ver quem ia ser o próximo desafiante pelo título da WWE. Como o combate deles acabou em dupla contagem,
Shane McMahon, com a aprovação de Dean Ambrose, aceitou que os dois iam lutar no Battleground. Sendo assim, os 3 membros que eram do Shield se enfrentando pelo título. Isso, que era uma Dream Match digno de WrestleMania. No dia do evento, Dean Ambrose conseguiu continuar como campeão. E aí, dias depois, o mesmo foi draftado para o SmackDown e Roman Reigns e Seth Rollins ficaram no Raw. Sendo assim, a separação dos ex-membros do Shield depois de muito tempo. Retorno do Shield? Um ano se passou. Dean Ambrose acabou sendo draftado de volta para o Monday Night Raw. E Rollins estava sendo confrontado por Cesaro e Sheamus. E aí, Ambrose não queria ajudar ele e acabou ajudando. E no SummerSlam, eles derrotaram a dupla e se tornaram os novos campeões de dupla do Raw. Esse era o retorno de Dean Ambrose e Seth Rollins, depois do fim do Shield. Enquanto isso, o Roman Reigns estava na luta para vencer o Universal Champion daquele ano. No No Mercy, em 24 de setembro, Dean Ambrose e Seth Rollins fizeram sua primeira defesa de título com sucesso, em uma revanche contra Cesaro e Sheamus. Ambrose e Rollins se reuniram com o Roman Reigns, que tinha uma rivalidade com The Miz. Em 9 de outubro no Raw, The Miz abriu o show com Cesaro e Sheamus, mas eles foram interrompidos pelo Shield reunido, que atacou o trio, levando a uma luta de 6 homens, Tag Team TLC entre The Shield e a equipe de Cesaro, Miz e Sheamus. Logo depois, Braun Strowman e Kane também foram anunciados para essa luta, fazendo assim um handicap 5 contra 3. Mas não deu para o Shield se juntar de novo, já que Roman Reigns teve que se ausentar por conta de sua doença, e fazendo com que Kurt Angle fosse para o seu lugar, ou seja, um combate que era de 3 contra 3 virou um handicap 5 contra 3, e no final Kurt Angle substituiu o Roman Reigns. O tempo se passou, Ambrose e Rollins acabaram perdendo os títulos de dupla. Roman Reigns voltou e o Shield estava de volta, e desafiaram o New Day para uma luta de trios no Survivor Series, e venceram. Em dezembro daquele ano, Dean Ambrose se machucou e teve que ficar fora por uns meses. Novamente, o The Shield, que havia voltado, teve que dar uma pausa. Depois de alguns longos meses, em agosto de 2018, Dean Ambrose volta de sua lesão e se une com Seth Rollins. Dias depois, quando Roman Reigns estava defendendo seu título universal contra Finn Balor, Braun Strowman, que era Mr. Money in the Bank, tenta fazer o cash-in, mas é impedido pelos membros do Shield, que com as roupas e as músicas, salvaram Roman Reigns. Fim do Shield. Em outubro daquele ano, Roman Reigns quebra o personagem e avisa diante o público que tem que se afastar do ringue para tratar a leucemia. Na rampa, os membros do The Shield vêm abraçar ele. Na mesma noite, Dean Ambrose e Seth Rollins ganharam os Raw Tag Team Champions. Mas do nada, Dean Ambrose ataca Seth Rollins, assim traindo e fazendo sua revanche, deixando o Seth Rollins como campeão de dupla sozinho, onde dias depois perdeu para os Authors of Pain em uma luta handicap. E logo após isso, Ambrose ataca Rollins novamente. Chegando em fevereiro de 2019, Roman Reigns retorna para os rings e se junta com Seth Rollins, e na mesma noite eles ajudam Dean Ambrose de um ataque de Elias, Drew McIntyre, Bobby Lashley e Baron Corbin. Na semana seguinte, Ambrose fez o mesmo e salvou os seus amigos do Shield e fazendo a pose do Shield. O que acontece, galera, é que em 2019 o contrato de Dean Ambrose iria acabar, e o mesmo não iria acabar por não renovar com a WWE. Então, em um live event especial de despedida, tivemos o último combate do The Shield contra Bobby Lashley, Drew McIntyre e Baron Corbin. Assim, foi o fim definitivo da stable The Shield, já que Dean Ambrose iria sair da WWE. Durante os meses de 2019, Seth Rollins acabou ganhando o Royal Rumble e desafiando Brock Lesnar pelo Universal Champion, o que o mesmo foi campeão. Dean Ambrose não teve nenhum combate, porque já estava acertado que não ia renovar. E Roman Reigns teve um combate com Drew McIntyre, onde no final saiu vitorioso, que era o combate de volta dele. Galera, depois que Dean Ambrose saiu, ele foi para a AEW, All Elite Wrestling, agora com o nome de Jon Moxley. Jon Moxley depois ganhou o IWGP United States Heavyweight Champion 2 vezes, foi campeão mundial da AEW 3 vezes,
campeão da AEW International Champion uma vez e atualmente é campeão da IWGP World Heavyweight Champion, que faz parte da New Japan. Hoje, Jon Moxley ele aparece na AEW e até na New Japan. Outra coisa citada também, os 3 membros do Shield foram Grand Slam. Roman Reigns e Seth Rollins já foram campeões de duplas. Dean Ambrose também. Os 3 já foram campeões intercontinentais. Os 3 já foram campeões americanos e os 3 já foram campeões mundiais. Seth Rollins, depois do fim do Shield, ele perdeu o seu título universal para o próprio Brock Lesnar. Seth Rollins ainda foi campeão de duplas com Jason Jordan, Braun Strowman e Buddy Murphy. Na WrestleMania 38 ele rivalizou com Cody Rhodes, que faria seu retorno na WWE na época. Um ano depois, acabou se consagrando como campeão, novo World Heavyweight Champion, e que acabou perdendo para Drew McIntyre na WrestleMania 40, né? Já Roman Reigns é o cara que possui o maior reinado do título universal. Ele volta numa luta contra Bray Wyatt, Braun Strowman, ele ganha o Universal Champion, e lá, galera, ele não perde mais. Ele foi campeão praticamente em 4 WrestleMania seguidas, né? Na 37, 38, 39 e na 40. Chegando na WrestleMania 38, ele acaba derrotando o Brock Lesnar, que era campeão da WWE na época. Isso fazendo um combate de Winner Take All, que ao final ele ganha o combate e se torna o WWE Undisputed Universal Champion. Ele ficou 1.316 dias como campeão da WWE. E acabou perdendo o título na WrestleMania 40 para Cody Rhodes. Inclusive, galera, uma coisa que acontece na WrestleMania 40 é uma coisa que eu posso dizer como vingança. Porque Roman Reigns tinha uma escolha. No meio da luta que eles tiveram, é tocada a música do Shield na luta. Era Seth Rollins. Antes do momento final da luta, Roman Reigns tem uma escolha: ganhar a luta ou se vingar da cadeirada que ele tomou há 10 anos atrás. E como vocês devem saber, Roman Reigns acaba atacando o Seth Rollins, completando sua vingança. No final, Cody Rhodes acaba derrotando e se torna o novo campeão da WWE. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você se inscreve no canal, me segue aí nas redes sociais. É isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu!